Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa com muita informação e, claro, muita política. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos seguir juntos aqui, direto do estúdio multimídia da Rádio Band News FM, ao vivo na tela da sua TV, na Rádio Band News FM e no YouTube. Corre lá para conferir todos os canais para não perder nenhum detalhe, hein, Victor Pinto? Isso boa tarde. Mesmo. Boa tarde, Lorena. Boa tarde a você que está nos assistindo pela tela da Band e nos ouvindo pela Band News FM. Está no YouTube também. Quarta-feira, 24 de agosto do ano de 2022. A gente está acompanhando as movimentações dos bastidores. O nosso site bandnoticiasba.com.br atualizado também aí em tempo real com as movimentações, com as análises. E a gente segue com mais uma entrevista nessa semana importante aqui da nossa bancada do Boa Tarde Bahia. Vamos de eleições 2022. No estúdio, ele que é natural de Recife, formado em Direito, casado, pai de 2 filhos, além de deputado federal pela Bahia. O último cargo, comissionado, assumido por Roma, foi o Ministério da Cidadania do governo Jair Bolsonaro. Candidato, o senhor terá 20 minutos de entrevista, que começa a partir da primeira resposta, e 1 minuto para as considerações finais. Primeiramente, a gente agradece sua participação aqui no Boa Tarde Bahia. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Victor Pinto. É uma alegria para mim muito grande estar aqui participando desse programa e conversando com cada baiano, com cada baiana que quer uma mudança verdadeira no estado da Bahia. Que não adianta mudar 6 por meia dúzia. Que quer ver uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Porque dói no coração ver o Brasil avançando e a Bahia remando para os lados. Candidato, uma das suas principais propostas no seu plano de governo é criar o auxílio estadual nos moldes do benefício concedido nacionalmente. A Bahia hoje é o estado que mais tem beneficiários do Auxílio Brasil. Bolsonaro, em entrevista recente, ele alegou que tem 17 milhões de pessoas penduradas no Auxílio Brasil que não conseguem sair desse benefício do estado. São pessoas que não conseguem mais ir para o mercado de trabalho, por exemplo, porque já se acostumou de receber o benefício. E, inclusive, havia uma crítica muito pesada do bolsonarismo, antes de assumir o poder, sobre o Bolsa Família. Ao fazer a promessa do auxílio aqui na Bahia, nos moldes do Auxílio Brasil, não seria aumentar, vamos colocar assim, entre aspas, esse vício que os opositores do PT apontavam, dizendo que dava o peixe, mas não ensinava a pescar, e de onde seria tirado o dinheiro para poder bancar esse auxílio. A gente vai começar a contar o tempo a partir de agora. Muito obrigado, Victor Pinto, pela oportunidade de poder explicar para o ouvinte qual é a verdadeira diferença entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família. Quando eu cheguei no Ministério da Cidadania, o presidente Bolsonaro me disse: Roma, faça o que é certo e faça de tudo para ajudar os mais necessitados. Foi aí que nós conseguimos idealizar e implantar o Auxílio Brasil, que hoje beneficia mais de 20 milhões de brasileiros. Na Bahia, são mais de 2,5 milhões de famílias recebendo o Auxílio Brasil, mais pessoas recebendo o Auxílio Brasil do que pessoas com carteira assinada. Hoje, nós sabemos que o Auxílio Brasil paga o mínimo de R$600, o que faz toda a diferença para uma família necessitada colocar comida dentro de casa. Mas tem outros benefícios, como o Auxílio Gás de R$110, o desconto na conta de luz e todas as trilhas de emancipação. A verdadeira distinção entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família, que diferente do que diziam os opositores, que o presidente Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família, nós conseguimos aperfeiçoar o programa, estendendo ele para uma quantidade maior de brasileiros. No Bolsa Família, quando a pessoa conseguia um emprego com carteira assinada, terminava perdendo o benefício. Hoje, no Auxílio Brasil, se o senhor e a senhora que for beneficiário do programa conseguir uma oportunidade de assinar a carteira, pode assinar, pois tem a garantia de passar no mínimo mais 2 anos recebendo o Auxílio Brasil, ainda recebe um benefício adicional de mais de R$200 para a superação da pobreza. Sabe por quê, Victor? Porque passar dificuldade não é vergonha para ninguém. O que faltava era um programa do Estado para que ajudasse o cidadão a melhorar de vida. E é justamente isso que queremos impulsionar com o Auxílio Bahia. Assim como nós idealizamos e criamos o Auxílio Brasil, vamos criar no governo do Estado o Auxílio Bahia,
para levar um complemento de renda para essas famílias necessitadas, elas que sabem onde aperta o calo e como podem melhorar a vida de sua família. Diferente de outros que gastam recursos com propaganda, que gastam recursos de forma inadequada no investimento, nós vamos, com o Auxílio Bahia, levar esse complemento para que o cidadão possa sim melhorar de vida. E não ver uma Bahia que passa vergonha, sendo recordista nacional na quantidade de pessoas que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza, o que comprova a ineficiência do governo do PT. Candidato João Roma, em 2020, antes do senhor ser ministro de Bolsonaro, o senhor criticou a postura do presidente e disse que ele deveria seguir o mesmo caminho de ACM Neto e de Rui Costa no enfrentamento à pandemia. Isso foi em entrevista gravada em uma emissora de rádio aqui de Salvador. O candidato, inclusive, foi categórico ao dizer que Bolsonaro não levou a sério a pandemia e ainda não desceu do palanque para ter uma objetividade, palavras suas, nessa entrevista. Queria saber do senhor, 2 anos depois, João Roma se arrepende de ter dito isso? O que se comprova 2 anos depois é que muitas pessoas fizeram a utilização do politicamente correto naquela época. Não sabíamos como era enfrentar uma pandemia. Naquele momento mesmo eu estava numa região rural, participando de um isolamento que foi proposto para a sociedade. E quando todos achavam que aquele era o melhor caminho. Já o presidente Bolsonaro estava nas ruas, conversando com a população. E rapidamente nós começamos a perceber, logo no momento que inclusive fui entregar a cesta básica para as pessoas que sequer tinham acesso a uma máscara. Porque dizer fique em casa, a economia a gente vê depois. Quando a pessoa está numa casa confortável e tem salário certo no final do mês, é muito bonito. Mas quando a pessoa está debaixo de uma telha Eternite, que logo cedo só coloca para fora de casa e não sabe que vai levar para casa na hora de dar meio-dia, a gente tem que lembrar que meio-dia bate na casa de todo mundo. Naquele momento, tudo estava turvo. O mundo inteiro estava em pânico. E o próprio presidente estava batendo cabeça com o ministro Mandetta. E nesse momento as coisas estavam nubladas. E logo na sequência nós observamos quem de fato estava do brasileiro e fez as suas obrigações para não faltar assistência durante o enfrentamento da pandemia. Quando eu fui convocado para o Ministério da Cidadania, conseguimos levar à frente o auxílio emergencial, que foi a valia dessas famílias. E na sequência conseguimos idealizar e implementar o Auxílio Brasil. Hoje nós podemos lembrar e observar que todas as vacinas que chegaram no braço do baiano vieram do governo Bolsonaro. Diferente do Rui Costa, que disse que iria trazer a Sputnik, que ainda hoje está lá na Rússia, talvez participando da guerra, porque não teve sequer autorização da Anvisa. Mas ele soube gastar dinheiro com propaganda para fazer proselitismo, ao invés de estar do lado da população. Candidato João Roma, na esfera fiscal, a Bahia teve um corte do ICMS, principal imposto do governo do estado, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, que pavimentou uma lei para baratear o valor da gasolina, promovendo um controle da alíquota do ICMS. A Secretaria da Fazenda da Bahia estima que vai deixar de arrecadar bilhões de reais, aproximadamente 2 bilhões de reais, só esse ano, por causa desse corte, e culpa o governo federal por isso. A pergunta que eu faço ao candidato João Roma é a seguinte: no seu plano de governo, há um projeto para que ocorra a diminuição dos impostos na Bahia. Como diminuir imposto e, ao mesmo tempo, não reduzir o nível de investimento da gestão? Muito simples, Vitor. O presidente Bolsonaro baixou os impostos federais e isso não fez diminuir a arrecadação do governo federal. Agora, o presidente fez o que os brasileiros não estavam acostumados, porque entrava governo, saía governo, as pessoas só viam o aumento de impostos. Aqui na Bahia, por exemplo, mesmo durante a pandemia, o governador não aliviou 1 milímetro na cobrança de impostos. E até quando o presidente Bolsonaro zerou o imposto do gás, zerou o imposto do diesel e disse para os estados, baixa os impostos que eu compenso, o governador da Bahia entra com a medida judicial para impedir que baixasse os impostos. Inclusive disse para a população que isso ia impactar pouco no combustível, cerca de 15 centavos. A realidade está aí, quando o cidadão vai colocar gasolina na sua moto, no seu veículo, no mínimo R$2 de diminuição no preço do combustível. E qual é a realidade? Para se falar a verdade com a população. Que há 3 meses atrás, pessoal, o governador Rui Costa estava comemorando uma arrecadação excedente de mais de 2 bilhões de reais em cima do sofrimento do povo baiano. A Bahia, ainda hoje, é o estado brasileiro um dos que mais cobra impostos no Brasil. Veja bem, cada vez que ocorre um negócio desse, o governador dá com a mão e tira com a outra. Porque ele baixou os impostos do combustível, sabe o que ele fez? Aumentou o imposto do turismo e da indústria.
justamente o que gera emprego no estado da Bahia. Ora, precisamos falar a verdade com a população. A primeira medida, Vitor, que eu vou tomar como governador da Bahia vai ser baixar os impostos, porque é baixando os impostos que a Bahia vai ser atrativa, vamos trazer investimentos e com isso gerar oportunidade de emprego e renda. Essa é a forma de ajudar o nosso povo necessitado. Candidato João Roma, é possível, em 6 meses de governo, fazer até a retomada dos territórios ocupados por facções criminosas, fazer a segregação desses líderes de facções e reconstruir a Polícia Civil da Bahia? São 3 tópicos que, de curto prazo, inclusive, que foram apresentados pelo senhor na área de segurança pública. Realmente é possível fazer tudo isso em 6 meses? E como o senhor conseguiria fazer, cumprir essa promessa? Mudando a postura, Lorena. A questão da violência no estado da Bahia, que já passou do limite do tolerável, vai muito além da questão de gestão. Tem que mudar a postura do governo, que não dá respaldo às nossas forças policiais. Um soldado da PM passa 14 anos como soldado, não tem direito a uma promoção sequer. A Polícia Civil está toda desmotivada e desestruturada. A Polícia Penal sequer tem um reconhecimento de ser chamada de Polícia Penal. Você não vê integração, não vê o uso de tecnologia. Muitos policiais estão tendo que sair de suas casas, porque chegou o crime organizado na comunidade, e estão tendo que pagar aluguel. E o que mais se vê é policial empurrando viatura, ou pedindo, por favor, para um prefeito abastecer viatura para poder correr atrás de bandido. Os equipamentos são muito inferiores ao do crime organizado. O crime na Bahia não é apenas um crime esporádico, é um crime sistêmico. O crime organizado viu solo fértil na Bahia, que até o novo cangaço está aparecendo, e é por toda a Bahia, inclusive na zona rural, que antes era sinônimo de paz e tranquilidade. Nós estamos vivendo no século XXI, com menos segurança do que na época de Lampião. Essa realidade precisa mudar, e nós vamos fazer sim em tempo rápido, porque nós vamos mudar a postura, dar respaldo aos nossos policiais, poder cada vez estar com que eles estejam presentes junto com a comunidade, equipados. O governo federal mandou mais de 90 milhões para o estado da Bahia, e em 3 anos o governo do estado sequer conseguiu investir 20% desse valor, recursos para equipamentos e treinamento dos nossos policiais. Precisamos reestruturar as carreiras, fazer concursos permanentes e cada vez poder ter uma polícia que esteja presente junto à população. Essas ações são factíveis e estudadas com vários especialistas para que possamos virar essa página, mas diferente do que está colocado aí no governo do estado da Bahia, onde se vê um secretário de segurança pública que faz apologia ao uso de droga e um governador que diz que o tráfico de droga emprega muitos jovens. O nome disso não é emprego, governador. O nome disso é descaminho para a nossa juventude e o sofrimento de pai e mãe de família. Candidato João Roma, o senhor ainda tem 11 minutos e 30 segundos de entrevista. O candidato Jair Bolsonaro, presidente da República, em entrevista recente na bancada do Jornal Nacional, citou o nome de 8 ministros como seus ministros padrão e que são candidatos na eleição desse ano. Bolsonaro não citou seu nome. De alguma forma isso lhe decepcionou? Acredita que foi só realmente um lapso do presidente não ter ele citado? De forma alguma, Vitor. Ele citou alguns ministros, mas a maioria ele não citou, como, por exemplo, Rogério Marinho, como Ciro Nogueira, como Fábio, como Damares, que é muito ligado a ele, todo mundo sabe. Então você percebe que dentro de uma entrevista daquela, o candidato tem que rapidamente fazer o seu enfrentamento e poder passar suas propostas. Mas basta ver o nosso primeiro programa de televisão, certo? Que vai para o ar na internet em tempo antecipado, e lá você vê a declaração do presidente Bolsonaro, que diz que para ele já considera Roma um herói. Se o presidente não estivesse totalmente sintonizado nesse nosso projeto, que nasceu em conjunto, ele não estaria, por exemplo, no próximo sábado, ao meu lado, em Vitória da Conquista, participando de um ato político aqui no estado da Bahia. O presidente Bolsonaro vê com clareza que a Bahia precisa mudar. E, de fato, quem observa a Bahia ficando para trás, vê que dá dor no coração o Brasil avançando e a Bahia ficando para trás. A Bahia hoje perde para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, Vitor, que tem menos da metade de nossa população em um território muito menor. A Bahia tem perdido atratividade graças a esses fortes impostos, que tanto o candidato Jerônimo como a Semineto são useiros e vezeiros. Todos os dois têm a mão pesada em cobrar imposto do cidadão. Isso dificulta com que a Bahia possa florescer cada vez mais. Estamos perdendo investimento até para o Ceará, que também é governado para o PT.
Então precisamos dar um freio de arrumação na Bahia e libertar a Bahia dessas práticas políticas atrasadas, práticas políticas do século passado, do empreguismo, do toma lá da cá, da perseguição em pleno século XXI. Eu estou sintonizado com o presidente Bolsonaro para que possamos colocar a Bahia de mãos dadas com o Brasil. Esse mesmo presidente que é atacado todos os dias, um presidente, inclusive, que não foi mais votado na Bahia nas últimas eleições, mesmo assim que tem tratado a Bahia e os baianos com muito respeito e muito carinho. Haja vista as obras que estão chegando na Bahia. Não bastasse o investimento de mais de 10 bilhões anuais com o auxílio emergencial, que hoje prova que o PT dizia que defendia o mais necessitado, mas é Bolsonaro que está ajudando o nosso povo sofrido, com no mínimo R$600 por mês para mais de 2,5 milhões de famílias baianas. Nós vemos hoje chegar a duplicação da 101 até Alagoinhas, a duplicação da 116 até Santa Bárbara, a Avenida Contorno de Feira de Santana, Victor. Mais de 30 anos, a maior cidade do interior do Nordeste esperando. E hoje você passa lá e vê as máquinas na pista. E a ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar o Porto Sul e Ilhéus até a ferrovia Norte-Sul. Ninguém mais acreditava. E hoje, literalmente, está entrando nos trilhos. Essa é a Bahia que nós queremos, uma Bahia grandiosa, que receba investimentos. Diferente da época do PT, que não entregou sequer 1 quilômetro de BR duplicada no estado da Bahia. E quando se via a obra, era na África, em Cuba, na Venezuela, e não chegava para os brasileiros, muito menos para os baianos. Candidato João Roma, o senhor citou aí estradas, por exemplo, no seu projeto, o senhor aponta a construção de várias estradas, inclusive a duplicação de rodovias como a BR-116 ou trecho da BR-101. Mas isso a gente sabe que depende do apoio, do repasse do governo federal, da União. Vamos supor, em um cenário hipotético, se o ex-presidente Lula vencer a eleição, derrotar o seu candidato Jair Bolsonaro e o senhor vencer aqui na Bahia como governador do estado. Como é que vai ser essa relação com o ex-presidente Lula, que é do PT, adversário do senhor? Isso não vai acontecer, Lorena, porque o povo brasileiro hoje tem acesso à informação. Cada cidadão hoje percebe quem de fato está do lado do cidadão necessitado. E eu tenho convicção que o presidente Bolsonaro será reeleito para o bem do Brasil e para o bem da Bahia. Precisamos da Bahia de mãos dadas com o Brasil. E por isso que nós queremos justamente trazer esses investimentos federais. Pois quando a Bahia tiver João Roma governador e Bolsonaro presidente, vai fluir muito mais rápido essas intervenções e os investimentos para melhorar a vida do nosso povo e a geração de emprego. Queremos uma meta de 1.000 quilômetros de BR duplicada no estado da Bahia. E isso vai fazer com que tenhamos vários vetores de desenvolvimento que possam se multiplicar e trazer com isso novos investimentos e emprego para o nosso povo. Temos muito a fazer na área de infraestrutura. E a Bahia carece. Nós temos um território maior do que a França. Temos um povo valoroso que se destaca em tudo que se propõe a fazer. Hoje, mais de 70% da energia gerada no estado da Bahia vem de fonte renovável da eólica e da solar. Diferente da minha infância, que meu pai me levou a Paulo Afonso para eu ver de onde vinha a energia do Nordeste. Hoje já não é mais. Nós temos uma Bahia que hoje se defronta com a mudança da tecnologia de informação e comunicação. Com o 5G que Bolsonaro conseguiu, nós temos agora todas as internets com a possibilidade de ter internet, todas as escolas com internet de alta velocidade até dezembro. Imagine todas as BRs do Brasil com sinal ininterrupto de internet. Esse é um novo Brasil. E as coisas hoje estão indo muito rápido. Portanto, a Bahia não pode perder uma grande oportunidade de dar um grande salto no seu desenvolvimento, tirar essa política atrasada que tem impedido o desenvolvimento do nosso estado e poder, em todo momento, ampliar as oportunidades para que cada filho de Deus na Bahia possa ter a oportunidade de melhorar de vida. Candidato João Roma, a gente tem ainda 5 minutos de entrevista. O candidato não conseguiu compor uma grande coligação para concorrer às eleições desse ano com um arco de alianças com partidos políticos. E a gente sabe que a governabilidade, a relação com a Assembleia Legislativa e com a bancada baiana na Câmara Federal é um ponto importante na convivência independente, a convivência independente e harmônica dos poderes, como reza a Constituição. Como o candidato vai cuidar das suas relações institucionais, visto que não tem essa quantidade considerável de partidos aliados já com o candidato disputando a eleição desse ano? A gente sabe que negociar só na palavra não faz tanto efeito assim na prática que a gente acompanha hoje. A formação, por exemplo, do seu secretariado vai entrar nesse jogo da relação com Negativo. os Eu partidos? vou fazer um secretariado técnico. Vitor, quando o presidente Bolsonaro foi eleito, ele tinha apenas o PSL na época, o número 17.
E mesmo assim, logo depois, terminou inclusive rompendo com a direção do partido, que hoje forma a União Brasil, em parceria com o DEM. O DEM que foi entregue, e hoje sequer o número 25 eles têm mais. E o presidente Bolsonaro rapidamente conseguiu trazer para a população resultado. Naquele momento, a população via a vida real de um lado e o mundo de Brasília, dos políticos, de outra forma. E hoje, o presidente Bolsonaro conseguiu traduzir isso com a expressão menos Brasília, mais Brasil. E as pessoas estão percebendo na ponta um governo que realmente trabalha sintonizado com o cidadão, diminuindo burocracia, trazendo PIX para melhorar a vida do cidadão, dando desconto para o FIES, onde o PT dizia que dava oportunidade na universidade, mas deixou uma geração endividada, inclusive com parentes negativados. E Bolsonaro conseguiu dar um grande desconto para que essas pessoas pudessem se regularizar. Um governo que faz chegar à população toda essa estrutura de poder estar mais próximo do governo federal. Diminuir impostos. Não esperávamos que íamos ver um presidente da República baixando os impostos. Quando eu era criança, as pessoas atravessavam a Ponte da Amizade para ir abastecer o carro do outro lado. Hoje, carros da Argentina e do Paraguai têm vindo abastecer no Brasil. Da mesma forma do outro lado, na Venezuela. Então, eu nunca esperei que eu ia ver um elogio ao nosso Brasil do FMI, que na minha infância eu via no noticiário falando de overnight e dizendo que o FMI não ia mais negociar com o Brasil. E hoje nós temos um Brasil que, com países muito mais ricos do que o Brasil, tendo um processo altíssimo de inflação, agora nós estamos vivendo uma deflação, recursos chegando para os mais necessitados, um dos combustíveis mais baratos do mundo, e um Brasil que mostra também a maior quantidade de empregos, diferente da Bahia. Porque enquanto o Brasil está aumentando o posto de trabalho, a Bahia, mais uma vez, fica no final da fila, porque não faz o seu dever de casa, fica fazendo uma política atrasada, e não é essa política que vai resolver a vida dos baianos. Candidato João Roma, o senhor tem 2 minutos para responder essa última pergunta e também para suas considerações finais. Ontem a gente teve a operação da Polícia Federal que mirou empresários bolsonaristas que mandavam mensagens em grupos de WhatsApp contra a democracia. O próprio presidente Jair Bolsonaro também já fez ataque às urnas eletrônicas e deslegitimando caso perca as eleições. Qual a opinião do senhor em relação a isso? Se o senhor perder, vai aceitar o resultado? Lorena, primeiro que não são atos antidemocráticos. O presidente Bolsonaro tem suas opiniões, como os empresários também têm suas opiniões. Um absurdo é um ministro do Supremo fazer um ativismo judicial e mandar a Polícia Federal, sem inclusive noticiar ao Ministério Público Federal, para ir na casa de empresários por causa de direitos de expressão. Que Brasil é esse? Que as pessoas não podem mais expressar suas opiniões. Quando Lula e quando Ciro foram falar que as urnas eletrônicas tinham fragilidades, não foram chamados de atos antidemocráticos. E hoje o que é que se vê? Imagina um chefe de poder do judiciário que o Exército aponta mais de 200 falhas na apuração das urnas eletrônicas e ele diz que, olha, depois das eleições nós verificamos isso. É como se você fosse fazer uma viagem num veículo e estivesse fazendo um barulho e o mecânico dissesse, não, moço, faça a sua viagem. Quando você voltar da viagem, a gente procura saber que problema é esse que tem no seu carro. 1 minuto, candidato. Então, o que precisa ficar muito claro é que nós queremos, sim, defender os valores brasileiros, a nossa liberdade, a nossa democracia, a nossa independência, e queremos eleições limpas, transparentes e que representem a vontade do povo brasileiro. O presidente Bolsonaro tem agido em defesa da população brasileira e junto com a nossa Constituição. 30 segundos ainda o senhor tem para encerrar. Eu queria agradecer a oportunidade e conversar com você, baiana, você, baiano, para que nós possamos ter uma mudança de verdade, ter uma Bahia de mãos dadas com o Brasil. Peço o seu voto para o nosso presidente Bolsonaro 22, para João Roma, governador número 22, e doutora Raíssa 222, para que possamos juntos baixar os impostos e melhorar a vida de cada baiano. Muito obrigado. E a gente encerra a nossa entrevista, mais uma, com um dos candidatos ao governo da Bahia. Hoje foi o candidato João Roma. Amanhã a gente vai ter aqui na nossa bancada o candidato Giovanni D'Amico, do PCB. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já.
2h26. Boa tarde, Bahia está de volta e depois de muito estica e puxa, saiu a pesquisa Datafolha para o governo do estado, a última que aponta, Victor Pinto, mais uma vez, a liderança do ACM Neto, né? Isso mesmo, pesquisa Datafolha, contratada pela Rádio Metrópole, aponta o seguinte cenário. Na pesquisa estimulada, ou seja, quando o nome do candidato é apresentado para o eleitor. ACM Neto aparece com 54% dos votos. Em seguida, Jerônimo Rodrigues, o candidato do PT, aparece com 16% e João Roma com 8%. O candidato Giovanni D'Amico, do PCB, e Marcelo Millet, do PCO, tiveram cada um 1%. Kleber Rosa não pontuou. Os votos em brancos e nulos somaram 10%. Já aqueles que não souberam responder, também 10%. A pesquisa Datafolha ouviu 1.008 eleitores, foi feita entre os dias 22 e 24 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou 3 pontos para menos. O nível de confiança é de 95% e está registrada no TSE com o número BA 01548/2022 e BR 05675/2022. Por que eu falei estica e puxa? Porque o PT entrou com ação, né, para que a pesquisa não saísse, mas conseguiram derrubar essa situação e a pesquisa saiu. E numa expectativa de segundo turno, também a gente tem aqui o resultado da Datafolha. ACM Neto, num confronto com Jerônimo Rodrigues, teria 67% das intenções de voto e o Jerônimo Rodrigues 23%. Branco, nulo ou nenhum dos dois somam 6% e aqueles que não sabem, 4%. Então esse é o cenário do segundo turno. Deixe-me ver aqui o cenário do Senado. Temos aqui também o Senado do Datafolha. A pesquisa aponta a liderança do senador Otto Alencar, com 32% dos votos. Em seguida, Cacá Leão, do PP, com 10%. E Raíssa Soares, do PL, com 7%. Cícero Araújo, do PCO, tem 6%. Tâmara Azevedo, 4%. Marcelo Luz para Todos, do PMN, com 4%. A pesquisa aponta que brancos e nulos somam 21%, já aqueles que não sabem é de 16%. Então, mais uma vez, só reforçando, pesquisa registrada, BA 01548/2022, margem de erro de 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. Não tão, nada diferente do que a gente vem vendo nas últimas pesquisas. Então, a gente acaba de divulgar a pesquisa Datafolha, foi revelada agora há pouco, inclusive, então tem a informação aí para você que está acompanhando a gente ao vivo, na TV, na rádio e no YouTube. Lembrando que domingo, o debate dos presidenciáveis, o primeiro encontro aqui na tela da Band. A gente encerra o Boa Tarde Bahia desta quarta-feira, amanhã estaremos de volta. E quem segue com a gente no rádio, vamos conversar com o secretário da Fazenda, Manuel Vitório. A gente volta amanhã. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. 2h29. Vamos sim conversar com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório, que está aqui com a gente, ao vivo na Rádio Band News FM, ao vivo também no YouTube da Rádio Band News. Seja bem-vindo, secretário. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Lorena. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os ouvintes da Band. É um prazer estar aqui com vocês. Secretário, como é que está a situação fiscal da Bahia após esse reajuste da alíquota do ICMS? A gente teve aqui o candidato João Roma, que foi um defensor da medida, disse que há um estique e puxa do governo do estado, que além da previsão da Secretaria da Fazenda de uma queda de quase 2 bilhões de reais até o final do ano do ICMS. Mais de 2 bilhões, mais de 2 só bilhões, esse né? ano. Isso, só esse ano. Ele alega que o governo do estado estava comemorando até pouco tempo que excedeu esses 2 bilhões de reais em arrecadação. Como é que está a situação, então, agora, nesse exato momento, no estado da Bahia? Eu estava, até por curiosidade, eu vi, estava aqui esperando na minha entrevista e vi um trecho aí da entrevista do candidato João Roma e achei até interessante. Ele fez uma afirmação até que a gente teria aumentado o imposto, né, depois da medida, é isso? Isso, ele teria aumentado o imposto do turismo e outro setor. É estranho, né, essas afirmações que às vezes vêm dos candidatos dessa área do Bolsonaro, porque não tem o menor constrangimento em afirmar coisas falsas, né? Todo mundo sabe que para aumentar imposto precisa de anterioridade da lei, né, e de noventena. Então, assim, não tem como, não tem imposto aumentado, não tem tributo, não sei de onde é que veio isso. Veja, mais uma vez, eu acho que você fazer cortesia com o chapéu alheio, né?
a gente é surpreendido a todo momento, além dos problemas que nós temos com relação ao governo federal, né? Não tivemos nenhum tipo de cooperação no sentido de... A Bahia hoje tem uma disponibilidade de operação de crédito, uma margem de mais de 3 bilhões de reais, e não consegue fazer a operação de crédito, porque é muito difícil tramitar qualquer processo. As obras que nós temos, né, que tinham previsão de participação da União, não chega o recurso, não é liberado. Então, assim, é muito difícil você conviver com o governo, que a todo momento o governo federal a gente vem para desmentir coisas que são até surreais, porque não tem qualquer base ou perspectiva do ponto de vista legal. Eu não vi esse pedaço, porque eu também estava esperando, mas o pessoal da Band estava me fazendo um pouco de sala, então eu não consegui ver completamente a entrevista, eu vi esse pedaço. Mas o fato é que você tem uma perda de mais de 2 bilhões e meio esse ano estimado, né? E para o ano que vem 5,5 bilhões. O que nós entendemos é que a responsabilidade dessa política, né, que aumentou os preços, indexando com os preços internacionais do petróleo, é da Petrobras, é do governo federal, né? E no final das contas você quer que o governo do estado faça a redução de imposto para compensar, né? O que isso acarreta de imediato? Uma redução nos recursos para os municípios, no recurso para a educação, no recurso para a saúde, né? E para quê? Para manter uma estatal com recordes de lucratividade, né? Não faz o menor sentido você expropriar quem precisa mais, e quem precisa mais, né? Você sabe que o governo não reajustou, o governo federal, a sua participação na merenda escolar. Quer dizer, você pega e você tira do pobre, tá? Para enriquecer acionistas, muitos deles fora do país. Então, é uma política que a gente acha equivocada, e a forma de enfrentamento disso também me parece muito equivocada. Só lembrando, Vitor, que no começo do ano passado, no começo desse ano, né, no final do ano passado, nós fizemos um congelamento, né? Porque o imposto é um percentual em cima do preço da bomba. Então, o estado da Bahia fez uma proposta e fez um congelamento para que o governo federal fizesse a sua parte no PPI, né? Que é essa política da Petrobras de reajuste de preço. O que nós vimos é que, num primeiro momento, Vitor, trata-se de um mercado, né, oligopolizado, o preço cai. Aos poucos, essa margem que antes era do tributo, ela vai sendo absorvida pela cadeia, né, de produção. É absorvida pela Petrobras, pelas refinarias, pelos postos. Ele, aos poucos, essa margem vai sendo coberta, entendeu? Então, nós entendemos que essa é uma medida pouco eficaz e que provavelmente no futuro isso vai gerar só mais margem para as estatais e não vai significar uma redução efetiva para o consumidor, né? Isso mais na frente. A gente está conversando. Sim, a gente está conversando com o secretário estadual da Fazenda, Manuel Vitório. Bom, a gente teve uma situação de emergência no final do ano passado, com as chuvas que atingiram várias cidades da região sul, sudoeste também, mas as mais castigadas foram na região sul. E eu queria saber se os gastos extras que o governo teve que tirar do orçamento, se isso impactou no que estava previsto para o ano. Olha, é um eterno refazer, né? Não tem sido um período, esses últimos anos não foram fáceis. Primeiro, a gente passou e passa ainda por uma estagnação econômica. Depois a gente teve 2 anos de pandemia, né? No começo da pandemia, vocês lembram, não tinha perspectiva, foi o Congresso Nacional, né, na época com Arthur Maia, Rodrigo Maia, perdão, que puxou, né, um pacote de ajudas, mas por meses a gente ficou no limbo e tendo que ir à frente, gastar, investir para atender a população, né?
E agora, né, no final do ano, o governador praticamente transferiu e fez uma sala de crise e se transferiu para o interior do estado, passou o final do ano no interior, socorrendo as vítimas, quer dizer, e a gente está fazendo um esforço de reconstrução, né, colocando tanto para a SEDUR como para a CEINFRA, enfim, viabilizando recursos extraordinários, algumas centenas de milhões, para essa reconstrução. De novo, também os auxílios federais, eles, né, sempre... A gente esperava até a presença do presidente da República, que acabou não acontecendo naquele momento, né, que foi difícil para o baiano. Ele sobrevoou uma cidade do sul, se eu não me engano, né? Eu não soube. Acho que foi... Sobrevoou. Foi. Sobrevoou. Foi até que ele agrediu uma jornalista, foi no sul da Bahia. Ah, tá. Eu me Quer lembro dizer, de ter ele visto, não, um segurança que puxou o microfone. Sim. eu me lembro de ter visto ele de jet ski, assim, no sul, né, que ele estava passando uma temporada. Mas isso teve também as críticas relacionadas a esse assunto, né, de não estar aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, somos um governo... Nós trabalhamos com planejamento, né? Vocês sabem que durante esse período do governador Rui Costa, nós tivemos diversos estados que não deixaram de pagar salário, não tinha nem gasolina para a polícia rodar, né? Estados grandes com mais com uma situação de PIB maior do que a Bahia, como é o estado de Minas Gerais, o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. E nós mantivemos os serviços em dias, ampliamos muito diversos serviços, né? Você vê como foi acertado a ampliação dos serviços, né, dos leitos na área de saúde. Nós pudemos, a Bahia foi o segundo estado com menor letalidade no Covid, as ações foram assertivas e agora estamos num processo de retomada, né, já há alguns meses, com todas as dificuldades que é uma situação econômica, né, com um país que é tocado, na verdade, sem planejamento ou política econômica. Então, os estados estão, cada um fazendo seu solo. Agora estamos conseguindo, fomos o segundo estado que mais investiu no país, né, atrás apenas de São Paulo. Nos 2 primeiros meses do ano até nos surpreendeu. Minas Gerais, não sei se vocês sabem, fez um acordo com o Brumadinho, recebeu mais de 36 ou 37 bilhões de reais para investimentos. Com isso, nos 2 primeiros meses do ano, Minas Gerais foi o primeiro estado, né, em liquidação, em investimentos no país. A Bahia sempre ficou em segundo lugar, mas nesses 2 primeiros meses do ano também ficamos em segundo lugar, ultrapassamos São Paulo, para vocês verem o ritmo que nós estamos, né, de investimento para aumentar a infraestrutura, melhorar as condições de serviços públicos, né, da saúde, da educação. Então, temos aprendido muito, né, mas temos sido bem-sucedidos. 2h39, a gente está conversando com o secretário, 2h40, agora já virou. A gente está conversando aqui com o secretário da Fazenda do Estado da Bahia, o Manuel Vitório, comigo, Victor Pinto, Maria Lorena Alves, aqui no nosso Boa Tarde Bahia, na Band News FM. Secretário, o governo do Estado vai encerrar o mandato agora, o Rui Costa encerra seu mandato agora no final do ano. Tem dinheiro em caixa? Vai entregar para o sucessor uma saúde fiscal boa para o sucessor? Tem dinheiro em caixa? Sim. Estimativa de quanto? Até porque... Não, veja. Não tem ainda? Há uma... Não, porque a todo momento, para fazer planejamento, Vitor... Estamos em agosto. Nessa situação... Não, fazer um planejamento... Imagine, em janeiro a gente não sabia que ia sair as medidas que saíram no Congresso Nacional, mudando tudo. Sim. Nós estamos num país... Né? E você até um slogan da banca em 20 minutos. Em um segundo. Um segundo agora. Pois é. O negócio está tão rápido que agora é 1 segundo. Então é muito difícil você precisar agora quanto vai fechar o caixa. A todo momento você é surpreendido com alguma coisa. Agora, nós temos margem, nós trabalhamos com margens, né? Nós trabalhamos com solvência, porque nós temos a responsabilidade de pagamento de serviço público. Você imagine o que é você atrasar, como alguns estados tiveram,
atrasar pagamento de médico, né, na área de saúde, E atrasar pagamento meses, de, né? de Professor, professor, né? de Policial. policial. Então, nós trabalhamos. E é uma exigência legal, a cada 4 anos, todas as fontes de recursos têm que estar providas. Então, isso, eu já sou um pouco veterano, digamos assim, na Fazenda, e esse será o meu segundo, terceiro fechamento, né, de governo. Então, eu digo sempre que é assim, é mais ou menos o seguinte, todo ano, você tem que estacionar um transatlântico. Quando chega no final de 4 anos, é um porta-aviões, né, daquele americano com todo equipado que você tem que estacionar também. estacionar. Tudo tem que estar provido, as contas equilibradas, né? Senão o gestor é penalizado, inclusive pode ficar sem possibilidade de se candidatar novamente. Então, a gente já tem experiência. E como o Rui tem expectativas políticas mais para frente, ele não quer ficar inelegível também. Né? Não, o Rui é uma... Cotado até para ser ministro de Lula. Sim. Caso Lula vença a eleição. O Rui é um quadro muito raro na política brasileira, né? Um homem que acorda às 5 da manhã, Vitor. É uma coisa interessante, Lorena. Se ele perceber que você está no ar às 5 e pouco, você pode ter certeza que você começa a despachar às 5 da manhã. Deixa eu lhe contar um segredo. Agora no WhatsApp, você pode desativar o online. E aí o Rui Costa não vai ver. Mas ele vai... Quando você estiver no grupo da família, olhando as conversas, ali tranquilo. Que o senhor está online. Porque é uma boa dica. Mas o recadinho às vezes fica, viu? O recado normalmente acontece assim, meia-noite. Eu perguntei ao governador, o senhor não dorme, não? Tem que descansar um pouquinho também. Tem gente que não acompanha o ritmo dele também, né? Não, mas é muito interessante, é contagiante. Eu acho que o gestor, ele acaba... Motivando, né? Não, e ele acaba imprimindo o ritmo dele para toda a administração. Por isso que é muito interessante. E por isso que toda vez que entra um novo presidente da República, né, um novo governador, você sente, né, uma mudança de clima, né? A forma que todos os subordinados começam a falar, né, o que começam a dizer, a linha de raciocínio, a coisa realmente muda. Então, eu acho que tem sido uma experiência para mim muito gratificante. Eu já conhecia o Rui Costa como secretário, né, ele na Casa Civil, enfim, mas ele realmente é um governador extraordinário e eu tenho muito orgulho de participar da equipe. A gente está conversando com o secretário Manuel Vitório, secretário da Fazenda. Bom, secretário, para a gente finalizar, quem está ouvindo a gente agora, para entender, secretário da Fazenda, o que é que o secretário da Fazenda faz? Cuida do dinheiro, do nosso dinheiro, para explicar direitinho, porque tem muita gente que ouve, mas não sabe bem, né, qual é a responsabilidade. A gente está aqui para isso, inclusive, uma das funções do programa, de deixar as coisas bem esmiuçadas para as pessoas, bem detalhadas, porque a gente vai falando aqui imposto, nomes que não estão no cotidiano das pessoas, né, de alguns ouvintes, então a gente precisa deixar bem claro. Quem não está familiarizado, como a gente, a pessoa que compreende a política, a administração pública, eu, principalmente quando era mais novo, e até comungava isso com os meus primos até mais velhos, quando falava assim, Ministério da Fazenda, a gente achava que era uma fazenda mesmo, que ninguém tomava conta, mas não é. Não, é a fazenda. Não é Pantanal, fiscal, não é Pantanal. Não, é cuidar do dinheiro, lançamento público. Vou tentar explicar de duas formas. Primeiro, se a gente for comparar com o corpo humano, eu diria que a Secretaria da Fazenda seria uma espécie de pulmão. Ele é quem que dá oxigenação para seu organismo funcionar. Mas ele não é a função primordial. Ele trabalha para que seu organismo funcione, oxigênio. Mas não é a função primordial, né? Qual é a função primordial? Saúde, educação, segurança pública, esses serviços, infraestrutura, atração de investimentos. Mas veja, se seu oxigênio, se seu pulmão não estiver funcionando, seus braços não vão funcionar e você pode, inclusive, vir a óbito. Então, é meio que o pulmão. O que a gente tem, qual a nossa responsabilidade? Nós administramos os tributos, né? Nós também zelamos pelo equilíbrio fiscal, ou seja, para que não se gaste mais do que se arrecada, tá certo?
para prover, discutimos e arquitetamos instrumentos, né, como é o caso das PPPs, né, que é uma parceria público-privada, para que você possa destravar e viabilizar investimentos, né, que são importantes para o Estado. Nós também fazemos incentivos fiscais, né, elaboramos incentivos fiscais para atração de empresas. Então, nós também lidamos hoje no estado da Bahia, criamos, o governador Rui Costa criou essa área, né, já tinha um embrião com o Jacques Wagner e estruturou, que é uma área de qualificação de gasto público. Ou seja, nós queremos saber no que é que está gastando e nós acompanhamos esse gasto. Então, é basicamente isso que é a Secretaria da Fazenda. Pode não parecer, mas é amigo de todos, viu? Tem que ser, né? Nosso amigo. Obrigada, secretário, pela participação. Manuel Vitório, secretário estadual da Fazenda, aqui no Boa Tarde Bahia. Muito obrigada e até a próxima, quem sabe aí ao longo do ano. Obrigado a você, Lorena, Victor. É um prazer estar com vocês. Queria dizer que acompanho muito o programa de vocês, ouço, gosto muito do comentário. Eu acho que a Band está de parabéns. Eu acho que realmente tem tentado fazer aquele jornalismo isento e com opiniões muito interessantes. Final do ano, o secretário volta para dizer quanto é que vai deixar em caixa o próximo governador. Não se preocupe, sim, tranquilamente. Obrigado, secretário. A gente segue com o nosso Boa Tarde Bahia, 2h47. Temos mais um entrevistado, né, Marila? Isso, entrevistado da nossa adolescência, Victor Pinto, com certeza. Já tá na tela do YouTube. Leandro, do KLB, um dos vocalistas do KLB, que está chegando em Salvador, minha gente, nesta sexta-feira, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Seja bem-vindo, Leandro. Boa tarde. Boa tarde, Lorena, Vitor, toda a galera de Salvador. Saudade imensa de estar aí. E nessa sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai estar junto na Concha Acústica, num mega show do KLB, levando essa turnê linda, KLB 20+2 Experience. E eu quero ver vocês dois lá também, tá bom? Prazer estar com vocês. Agora, Leandro, qual é a expectativa de retomar esses palcos aqui em Salvador? Porque a Concha Acústica, ela é mágica, né? Os artistas, os cantores que pisam no palco da Concha Acústica falam que é uma energia diferente. Como é que está a preparação, a setlist aí? O que é que vai vir de novidade? É um prazer imenso estar podendo ir para Salvador, terra que a gente ama demais. E a gente fez esse setlist em alguns meses, né? Deixamos algumas músicas de fora. Mas as músicas que estão de fora fazem parte do Meet and Greet, que é um encontro que a gente tem à tarde com os nossos fãs. Então lá a gente canta algumas canções que não fazem parte do show, no setlist. Mas o show é fantástico, é algo que está emocionando o Brasil, onde a gente está passando, as casas lotadas. A gente está muito feliz, muito, muito contentes mesmo. E tô louco para tomar um sol também em Salvador, com saudade demais. Tenho grandes amigos aí, e gosto demais de quando eu sempre posso ir para Salvador. E cantar a Concha Acústica, eu sei da responsabilidade, mas a gente está bem preparado e louco para encontrar esse público lindo que a gente tem na Bahia, em Salvador. Então eu tô aguentando, assim, tô esperando a hora, contando os minutos daí sexta-feira e cantar para todos vocês. E muitos fãs também já na expectativa. Para quem sintonizou agora, estamos conversando ao vivo com Leandro do KLB, vocalista, um dos vocalistas do grupo, né? Kiko, Leandro e Bruno. Esse trio que surgiu em 2000, arrasou corações, fez a trilha sonora de muitos casais, embalou casamentos. Eu vou falar o seguinte, quando a gente conseguiu a confirmação da sua entrevista, ficávamos, eu e Maria Lorena, no grupo da gente do WhatsApp, cada um digitando a letra de uma música. A gente sabe de qual é salteado. Também a gente é adolescente, a gente ouvia muito KLB, né? Que bom, eu fico muito feliz em saber. É muito bom ver o carinho das pessoas com a gente já há 22 anos, né? É uma vida já. E a gente poder tá cruzando o nosso país, continente, ouvindo relatos de vocês, nos emociona muito. Eu agradeço você, Vitor, você, Lorena. E tentem ir lá então na sexta-feira, que eu quero dar um abraço pessoalmente em vocês dois. Fechado. E essa legião de fãs que a gente tem aí. Agora o KLB, o grupo deu uma pausa em 2012, mas a música nunca
deixou a vida de vocês. A gente sabe que vocês vêm de uma família de músicos também, né? Então tá muito presente ali. Como é que foi esse período de pausa, pelo menos do KLB, Leandro? A gente nunca deixou de fazer música, né? A gente continuou nesses anos parado. Na verdade, a gente quis dar essa pausa, a gente continuou compondo, tocando, gravando. E eu fui deputado do Estado de São Paulo, o Bruno fez algumas lutas de MMA, a gente conseguiu algum tempo para fazer coisas muito pessoais, né? Mas agora a gente voltou com tudo, com essa super turnê e está sendo uma experiência para nós três também, não só para o público. O nome da turnê é 20+2 Experience, mas está sendo uma experiência para nós três. A gente está extremamente feliz com o som que a gente está fazendo nesse país inteiro, com a emoção que a gente está levando e recebendo também dos fãs. Está sendo muito especial, muito especial. Então, essa pausa para mim, na verdade, eu nem me lembro muito bem do que aconteceu. O que está valendo é esse retorno com sucesso e eu estou muito feliz mesmo. Leandro, e para a gente encerrar, qual foi a música mais marcante da carreira de vocês do KLB? Eu diria que foi a primeira. Nós temos muitas canções que chegaram em primeiro lugar de execução no país, mas eu daria esse título para a primeira canção, A Dor Desse Amor, que foi a música que nos apresentou ao país, né? Eu acho que não seria justo com ela se eu desse o título para outra música, embora a gente tenha, graças a Deus, muitas canções que já chegaram no topo das paradas, mas a primeira, A Dor Desse Amor, com certeza ela tem um quê especial aí na nossa carreira. Vida, lá vem perdoa as minhas fantasias. Não vai cantar, Victor Pinto. Eu sonho de viver a vida. Não tem como, olha, não tem como. É como se fosse assim. Margareth Menezes tem Eu Falei Faraó, aí todo mundo canta. O KLB também é nessa pegada do pessoal da nossa geração. É dizer um estrofe da música, o pessoal completa. Já já segue. Leandro, muito obrigado. Pode falar. Diga, tô ouvindo. Não, realmente esse lance de tirar uma estrofezinha e aí todo mundo continua cantando, algumas canções nos deixa envaidecidos. Eu acho muito bom. E a vontade de subir no palco logo pro próximo show é gigantesca. E eu tô torcendo para que chegue sexta-feira rapidinho. Vai chegar, daqui a pouquinho, depois de amanhã. Tá pertinho. Um beijo, Leandro. Obrigada pela participação aqui no Boa Tarde Bahia. Bem-vindo na sexta-feira aqui a Boa Terra, viu? Obrigado, Lorena. Obrigado, Vitor. Obrigado, Band News. Salvador, estamos chegando. 20+2 Experience, já. Um beijo a vocês e espero vocês dois lá no show, tá bom? Concha Acústica, sexta-feira, KLB. Beijão, tchau. Vamos pro intervalo? Eu paguei mico? Um pouquinho, né? Eu também, né? Porque eu fui no balo, né? Mas você não ia me deixar pagar sozinha. Não, eu sou seu parceiro de primeira hora da bancada, não ia deixar você. Vida, vamos pro intervalo. Meus sonhos de viver a vida. Devolva meu ar. Vai usando logo nada. Estamos, 2h56. Virou, Lara Cocino já tá aqui com a gente. Não curtiu o KLB não, né? Eu? Não peguei essa fase não. É mais pra... Desculpa lhe perguntar, você tem quantos anos? Eu tenho 24. Nini.
Eu tinha o quê? curtinho. Quando o KLB explodiu, eu tinha o quê? 12 anos, 10 anos. de idade. Eu tava nascendo. Tava Eu um tinha- neném ainda. Eu via muito no Domingo Legal, ia todo domingo, né? Domingo! É. Galera. Vamos falar de cinema, bora? Todo domingo. Ó, assisti She-Hulk. Assistiu? Assisti. Gostou? Assim, né? Não fale mal das Mais minhas ou menos. indicações Porque aqui. Miss Marvel, eu comecei a assistir, também não achei bacana o primeiro episódio, mas depois deu um gás bacana. Então, foi o primeiro episódio. Tá, mas vamos lá. O que é que você vamos tem de lá, novidade? vamos lá. A primeira indicação de hoje é um filme que eu não vou assistir porque é de terror. Já falei aqui várias vezes que eu não assisto filme de terror, mas queria muito não ter tanto medo pra assistir. Chama Não Olhe. É o novo filme de Jordan Peele, que é o cara que fez Corra. Um filme Maravilhoso. muito bom. Inclusive, já fica a indicação aqui. Vou Se você assistir. não assistiu Corra, necessário assistir. Eu É não o mesmo assisti. ator? É o mesmo Eu não ator? assisti. É Daniel Kaluuya, é o mesmo ator. ele é Olha lá, ótimo. o trailer tá passando no YouTube, pra quem tá acompanhando no YouTube. Aí, a ó, gente o mesmo vendo ator o que trailer. faz Sim, ele é Corra. muito bom. Muito bom. Ele fez também Nós, com o Nós. Lupita Nyong'o. Mas Corra é sensacional. E aí ele estreia esse filme que é sobre uma cidade da Califórnia, do interior da Califórnia. E começam a acontecer eventos extraterrestres. E essa dupla de irmãos, um deles é Daniel Kaluuya, começam a desvendar os mistérios da cidade. Não, olha, eu ia me lascar, porque eu sou curioso, eu ia falar, não Ia ter olha, né? lascou-se. Então é melhor não assistir. Fique na Ah, sua. eu vou assistir, eu gosto muito, gostei mais do Corra, inclusive. Não, Corra é muito bom. É muito bom. Gente, quem não assistiu, necessário assistir. A segunda indicação de hoje é uma série que é uma versão brasileira de outra série da Netflix, americana, atual, inclusive. Estreou hoje Queer Eye Brasil. Queer Eye é uma série muito fofa. É assim, sabe aqueles reality shows de transformação que você faz um makeover, a pessoa muda de aparência e tal. Aí você clica achando que é super besta, mas todo episódio eu choro. É muito, muito, muito bonitinho. E eu imagino que... Foi Gil do Vigor ali? Não, né? Não, mas era Não bem acho na pegada, impossível. muito É. parecido. São cinco homens gays, necessariamente, que fazem uma transformação em uma pessoa específica por episódio. E é muito, muito lindo. Eles fazem, assim, uma transformação em tudo na vida da pessoa, inclusive no psicológico. Não só em look, né? Não, nem de longe, assim. Realmente mudam a visão Ah, o Fred da pessoa. Nicásio, que é... Ó, a gente tá vendo o trailer no YouTube, muda a casa, muda a roupa, muda a Mas o aparência. principal, assim, que mais pega você, que te deixa muito emocionada, é que eles mexem também com o seu psicológico e sempre fazem uma revolução na cabeça da pessoa, assim, na vida, mas também no pensamento da pessoa. E é muito lindo, Gostei. muito lindo, gente. Assistam, é muito legal. Netflix, Assistam. né? Quando Isso. estreia? Netflix já estreou Já hoje, estreou, tá. o Queer Eye Brasil, mas também tem várias temporadas já do Queer Eye americano, assistam. Por último, pra gente não perder o costume de um filme pra criança, pra família toda assistir, O Lendário Cão Guerreiro. Eu achei uma pegada meio Kung Fu Panda! Isso Não daí, acredito. eu vi o trailer. Kung Fu Pronto, Não vi. porque é um cão que quer ser um samurai. Aí ele acha um gato que vai ser o mentor dele. Esse gato já foi um samurai. E eles vão atrás de É destruir. muito parecido com o É Kung Fu muito Panda. parecido, Muito. gente. Eu achei muito apegada. Mas eu vou assistir pra ver se é isso mesmo. Mas eu pelo menos achei. Como eu gosto de Kung Fu Panda, adoro, eu acho que vai ser legal também. E ó, só um spoilerzinho da semana que vem, porque ontem eu assisti um filme que vai estrear semana que vem. Ah, E- você é a Não, eu bonita, sou muito você VIP, é a quem bonita. tem moral você tem, meu assistiu primeiro filho. que todo mundo. Não, os diretores mandam pra ela o arquivo. Não, eu Virgem. assisti no cinema. Entendeu? Antes de... Ainda- Ah, entendi, Entendeu? entendi. Mas, gente, sério, eu não vou nem falar qual é o nome do filme, mas eu adorei. Ah, Semana não, que fala o nome. Não. Um ator. Não. Tá, brasileiro? eu vou falar o nome. É Um brasileiro? Lugar Bem Longe Daqui. Não. Mas é muito bom. Semana que vem eu conto. Semana que vem eu Já conto. vou pesquisar. Claro, já tá... Tá vendo? Dando na nossa cara. Tá VIP. Quem vê Naninha chegando aqui nessa redação... Pois é, já não tem chegou noção. agora sentando na pois janela. na janela. 3 em ponto. Boa tarde, Bahia. Fica por aqui. Lara, muito obrigada pelas dicas. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até semana que vem.